Bater papo é bacana, conversar é importante, mas psicologar é imprescindível. Se este conteúdo te despertar insights e reflexões, curta, comente e se inscreva neste canal. Assim você dará oportunidade a outras pessoas de também ressignificarem as suas vidas. Existe um momento silencioso na vida de todo homem em que ele percebe que está cansado. Cansado de tentar agradar. Cansado de medir palavras para não desagradar. Cansado de moldar comportamentos para caber nas expectativas dos outros. E quase sempre esse cansaço não vem de um grande fracasso, mas de pequenas concessões diárias. Pequenas vezes em que você disse sim querendo dizer não. Pequenas vezes em que você se explicou demais. Pequenas vezes em que você escolheu ser aceito em vez de ser verdadeiro. E é aqui que começa a virada. O que acontece? Quando você para de buscar aprovação e assume o controle, muda completamente o rumo da sua vida. A necessidade de aprovação é uma prisão invisível. Ela não tem grades aparentes, mas limita suas decisões, seus relacionamentos e até seus sonhos. Quando você busca a aprovação o tempo todo, você vive em função da reação alheia. Sua autoestima oscila conforme elogios ou críticas. Seu humor depende de mensagens recebidas ou ignoradas. Sua confiança varia conforme o olhar do outro. E isso te coloca em um estado constante de vulnerabilidade emocional. Talvez você nem perceba, mas muitas decisões que você tomou não foram realmente suas. Foram moldadas pelo medo de desapontar alguém, pelo medo de ser julgado, pelo medo de ser excluído. Você escolheu caminhos mais seguros, opiniões mais neutras, posturas mais agradáveis, tudo para evitar rejeição. Mas há um preço alto nisso. Você começa a se afastar de quem realmente é. Existe uma diferença profunda entre ser respeitoso e ser dependente de aprovação. Respeito é maturidade. Dependência é carência. Quando você depende da aprovação dos outros para se sentir válido, você entrega seu poder nas mãos deles. Você se torna refém de opiniões instáveis. E opiniões mudam, pessoas mudam, tendências mudam. Se sua identidade está ancorada nisso, você vive à deriva. O ponto de ruptura acontece quando você percebe que agradar a todos é impossível. Não importa o quanto você tente, sempre haverá alguém que discorda, critica ou julga. Sempre haverá interpretações distorcidas. Sempre haverá expectativas que você não conseguirá cumprir. E quando essa ficha cai de verdade, algo começa a mudar por dentro. Parar de buscar aprovação não significa se tornar arrogante ou indiferente. Significa se tornar consciente. Significa entender que sua responsabilidade é com sua integridade, não com a expectativa dos outros. É perceber que viver tentando ser aceito por todos é viver fragmentado. Quando você assume o controle, sua postura muda. Você começa a tomar decisões baseadas em valores, não em aplausos. Você começa a dizer não sem culpa. Começa a expressar opiniões sem medo excessivo. Começa a se posicionar com firmeza, mesmo que isso custe desconforto momentâneo. No início isso assusta, porque você sente que está rompendo padrões antigos, sente que pode perder pessoas, sente que pode ser mal interpretado. E talvez realmente perca. Talvez algumas pessoas se afastem. Mas muitas vezes elas estavam próximas, apenas enquanto você se moldava às expectativas delas. Existe um teste silencioso nesse processo. Quando você começa a se posicionar, o mundo reage. Algumas pessoas questionam, outras criticam, outras tentam te puxar de volta ao antigo padrão. E é exatamente nesse momento que você precisa sustentar sua decisão. Porque assumir o controle não é um ato único. É uma prática contínua. Você percebe que não precisa justificar cada escolha, que não precisa explicar cada mudança, que não precisa pedir permissão para evoluir. Isso não significa falta de diálogo. Significa ausência de submissão emocional. A busca constante por aprovação gera ansiedade. Você pensa demais antes de falar. Revê mentalmente conversas passadas. Imagina cenários negativos. Interpreta silêncios como rejeição. Tudo porque seu valor está sendo medido externamente. Quando você assume o controle, essa ansiedade diminui, porque você entende que não pode controlar a percepção dos outros, mas pode controlar sua postura. Há uma liberdade enorme em não tentar ser querido por todos, porque você passa a atrair
quem realmente se identifica com sua essência. Relações se tornam mais autênticas, conversas mais verdadeiras, conexões mais profundas. Você deixa de viver uma versão editada de si mesmo. Assumir o controle também significa aceitar a responsabilidade. Não culpar os outros pela sua insatisfação. Não culpar a sociedade pela sua falta de posicionamento. Não culpar o ambiente pela sua omissão. Significa olhar para si e perguntar: estou vivendo de acordo com o que acredito ou apenas tentando ser aceito? Quando você responde essa pergunta com honestidade, o desconforto pode ser grande, mas é libertador. Porque a partir daí, suas decisões passam a ter mais coerência. E coerência gera confiança interna. Existe algo poderoso que acontece quando você deixa de implorar por validação. As pessoas começam a te enxergar diferente. Não porque você forçou o respeito, mas porque você demonstra segurança. Segurança não no sentido de certeza absoluta, mas no sentido de firmeza interna. Você começa a perceber que muitas críticas que antes te abalavam agora perdem força, porque você já não está tentando agradar quem critica. Você entende que críticas fazem parte do processo de exposição, que posicionamento gera reação e que isso é natural. O mundo respeita mais quem se respeita. Essa é uma verdade simples, mas profunda. Quando você aceita menos do que merece, ensina os outros a fazerem o mesmo. Quando você se posiciona com clareza, cria limites. E limites saudáveis são essenciais para qualquer relação madura. Existe também um silêncio estratégico em assumir o controle. Você não precisa anunciar que mudou. Não precisa discursar sobre sua nova postura. As pessoas percebem nas atitudes. Percebem quando você não cede à pressão. Percebem quando você mantém sua palavra. Percebem quando você não volta atrás apenas para evitar conflito. O processo de abandonar a busca por aprovação é gradual. Você vai perceber pequenas mudanças. Vai se sentir mais confortável dizendo o que pensa. Vai se sentir menos culpado por priorizar seus objetivos. Vai parar de interpretar toda discordância como rejeição pessoal. E então chega um ponto em que você entende algo essencial. Sua vida é sua responsabilidade. Se você viver tentando agradar todos, no final quem ficará insatisfeito será você. E carregar arrependimento por não ter sido fiel a si mesmo é um peso difícil de suportar. Assumir o controle não garante a ausência de críticas, não garante a ausência de conflitos, não garante a aprovação universal, mas garante integridade. E integridade é a base da paz interna. Quando você vive alinhado com seus valores, mesmo que enfrente resistência externa, existe uma estabilidade interna que sustenta você. Uma sensação de coerência, de verdade, de firmeza. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto de transição, percebendo que viveu muito tempo tentando corresponder às expectativas alheias. Talvez esteja começando a sentir o desejo de se posicionar mais, de viver com mais autenticidade, de assumir o controle da própria narrativa. Se for esse o caso, entenda que o desconforto inicial faz parte, mas ele é temporário. A liberdade que vem depois é duradoura. A paz de não precisar agradar o tempo todo é profunda. Você não precisa ser aceito por todos. Precisa ser respeitado por si mesmo. Não precisa evitar toda crítica. Precisa evitar trair seus próprios princípios. Não precisa buscar aplausos constantes. Precisa buscar coerência. E quando você internaliza isso, algo muda definitivamente. Você deixa de viver em função da plateia e começa a viver em função do propósito. E isso altera a forma como você trabalha, como se relaciona, como decide, como se posiciona. Existe uma força silenciosa em quem assume o controle. Uma presença diferente, uma energia mais estável. Porque não está oscilando conforme o ambiente. Está ancorada em convicções. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou em algo real dentro de você. Talvez você esteja pronto para dar esse passo. Então eu quero te convidar a afirmar isso. Escreve nos comentários: eu assumo o controle. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa parar de viver, em busca de aprovação e começar a viver com autenticidade e força. Nos vemos no próximo vídeo.